Nós vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 16. Gostaria de ler com os irmãos versículos do 1 ao 9 e também o versículo 14. Lucas 16, versículos do 1 ao 9 e depois o versículo 14. Assim diz a palavra de Deus. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o senhor, o administrador, infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Versículo 14 também. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, estamos aqui para ouvir a sua palavra. Sabemos que se não fosse o poder do Senhor operado e direcionando a gente através da tua palavra, nós não teríamos caminho a seguir, não saberíamos o que fazer, não teríamos sabedoria, não teríamos alimento. Por isso, Senhor, é totalmente importante esse momento para ouvirmos a sua palavra. Te pedimos que nos direcione essa manhã, conduza cada um de nós, as nossas famílias, para te louvar, te adorar e reconhecer a verdade que vem através da sua palavra. A sua palavra é a verdade. Então te damos graças por isso, Senhor, e te clamamos para que o Senhor fale conosco e aplique a sua palavra através do poder do Espírito Santo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós encontramos aqui nessa parábola uma impressão e uma recomendação também muito evidentes. E essa impressão que Jesus deixa muito claro e a recomendação que Jesus apresenta aqui, elas são marcantes nesses versos. Primeiramente, a impressão de que aquele senhor administrador, que tinha um administrador que era infiel, aquele senhor, ele elogia a prudência ou a astúcia daquele administrador. O texto diz: porque se houvera atiladamente, aquele administrador infiel, ele se precaveu quanto ao futuro, nas questões financeiras, de forma muito hábil. Esse é o elogio que nós encontramos aqui nessa parábola. E essa impressão, é claro, que foi usada por Jesus para dar um peso ainda maior no contraste evidente da recomendação de Jesus. Porque Jesus está dizendo: os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E o versículo 9 tem a recomendação dessa parábola. Versículo 9, Jesus diz: e eu vos recomendo. O que Jesus recomenda? Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então hoje, pela manhã, eu quero enfatizar algumas verdades ensinadas por Jesus para os discípulos nesse texto. Primeiramente, Jesus está nos dizendo que há uma certa maneira, uma maneira correta de investir os recursos que Deus confiou a você nas coisas que importam para a eternidade. Naquilo que a gente encontra aqui Jesus dizendo: fazei amigos. Outra importante lição que percebemos é que o nosso pensamento sempre deve ser
além do recurso financeiro, mas olhando para frente. E também nós aprendemos que se olharmos para o dinheiro em si, nós nos tornamos avarentos rapidamente. Então, em nosso texto, irmãos, de Lucas 16, Jesus está dizendo que nós podemos aprender uma lição valiosa desse administrador infiel, porque ele é mais hábil, as ações dele eram voltadas para o futuro, ele era mais prudente do que muitos filhos da luz, Jesus está dizendo, porque ele viu o que estava por vir e usou o que lhe foi confiado, enquanto podia, para fazer amigos. Então Jesus está dizendo que há uma maneira certa de investir os recursos que Deus confiou a você, fazendo amigos. A lição para nós, irmãos, é que o cristão, ele vai usar os recursos prudentemente para fornecer, digamos assim, uma boa recepção celeste. Eu acho que vocês já viram isso, algo semelhante, em algumas outras culturas. Um dos exemplos mais claros, de pessoas, de culturas que se preparam para uma vida após a morte, é a cultura egípcia, onde eles fazem de tudo, para que a passagem, o recebimento de um faraó que morria fosse garantido. Os faraós, eles possuíam tumbas, gigantescas, eram construídas durante a vida deles. Os faraós eram enterrados com várias posses, eram enterrados com tronos, com itens pessoais, itens de decoração, com comida. Os faraós eram enterrados com comida, apesar da comida rapidamente estragar, mas eles tinham esse pensamento. Só na sepultura de Tutancâmon foi encontrado mais de 5.000 itens. Já pensou, A gente fala hoje, caixão não tem gaveta, A pessoa com 5.000 itens ali na sua tumba. Inclusive, irmãos, era muito comum acontecerem os sacrifícios humanos quando um faraó morria, porque as múmias encontradas em cemitérios mais antigos indicam que alguns familiares e muitos serviçais eram mortos para servirem o rei no outro mundo. Então, no Egito antigo, o plano de carreira, era diferente. Ser promovido era ser enterrado mais perto do seu faraó. Complicado, Imagina uma entrevista no RH do Egito, Onde você se vê daqui a 10 anos? Servindo o meu faraó, vivo ou morto, Então, quando a gente percebe essas coisas, irmãos, a gente começa a entender, Culturas se preparam, várias pessoas quando começam a perceber que existe uma passagem dessa vida para outra, ou seja como falam, como pronunciam, eles se preparam, tentam se precaver de alguma maneira. Mas como nós podemos entender pela palavra a correta recepção e preparação que devemos fazer? Irmãos, há uma certa maneira de investir os recursos que Deus confiou a você nas coisas que importam para a eternidade, fazendo amigos. Uma coisa importante para entendermos esse princípio, inclusive, é olharmos o capítulo anterior. Isso é de certa forma, ligado, Lucas 15, Lucas 16, sequência atrás de sequência de parábolas. E tudo começa no capítulo 15, se os irmãos voltarem à página, quando Lucas registra, principalmente logo no começo, aqui no versículo 1 do capítulo 15, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aqui era a pregação da palavra, aqui era o momento onde Jesus estava buscando os pecadores ao arrependimento, mas no versículo 2, o texto diz, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, olha o que eles diziam, este recebe pecadores e come com eles. E começa aqui a questão do recebimento. Este recebe. O que está aqui, sendo interpretado aqui? A escória da sociedade, na avaliação dos fariseus, estava sendo recebida por Jesus. Os fariseus desprezavam Jesus por isso. Os fariseus, eles olhavam e começavam a perceber por que ele está recebendo esses pecadores. Mas veja que Jesus, ele enfatiza uma comemoração a partir daí, uma recepção celestial, iniciando já na conversão por todas as parábolas. Seja a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, sempre existe esse aspecto de recepção, uma recepção maravilhosa. Versículo 7 de Lucas 15, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, olha só, júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa recepção maravilhosa, um júbilo, uma alegria. Versículo 10 também, na outra parábola da dracma perdida, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 23, falando sobre o filho pródigo, trazei também e matai o novilho cevado,
comamos e regozijemo-nos. Existe uma festa, uma recepção, um momento maravilhoso. Versículo 24 continua: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então você começa a perceber que Jesus está ensinando e falando sobre uma recepção em locais eternos, celestes, e isso era preciso ensinar, porque, meus irmãos, nós vivemos num mundo que só olha para o chão, só olha para o horizontal. Os próprios fariseus que conheciam da lei, que conheciam princípios de como seria a vinda do Messias, e mesmo assim, eles só olhavam nas coisas terrenas. Logo após as parábolas da misericórdia, Jesus muda um pouco o foco para os discípulos. E então ele ensina como os discípulos devem viver à luz da eternidade. E aí você fica pensando, mas se eu só penso na eternidade, eu não preciso pensar nos recursos. Tudo que eu estou vivendo aqui, e esse é um extremo, né? Tudo que eu toco aqui, nada é espiritual, nada é questão que vai se relacionar com a eternidade. Jesus não fala assim. Versículo 9, então, Jesus está dizendo, esses amigos vão receber vocês nos tabernáculos eternos, Lucas 16, 9. Inclusive, mais à frente, ainda no versículo 16, Jesus diz, o evangelho do reino de Deus, todo homem se esforça para entrar nele, sempre existe esse acesso, recepção, princípio de chegada. E na avaliação de Cristo, a chegada, a recepção é muito importante. É tão importante que o nosso mestre ensina aos discípulos a usarem os recursos angariados para projetarem lá. A NVI, inclusive, traduz, do versículo 9 de Lucas 16, assim: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Irmãos, claro que origem iníqua não quer dizer assim, usem o recurso que vocês estão roubando, né? Não, é porque é no mundo, é algo passageiro. O mundo é mau, e essas riquezas ainda estão aqui construídas e ainda fundamentadas em um mundo mau, mas você vai usá-las para algo celestial. Um dinheiro que o mundo usa para o propósito injusto, mas os crentes usam para propósitos eternos. Você pode usar o seu dinheiro para fazer amigos que o receberão em moradas celestiais, moradas eternas. Esse é um alento, inclusive para a nossa oferta. Quando você está aqui, o irmão Alex aqui direcionou, estaremos ofertando, dizimando, e você sempre falando, os irmãos orando, o irmão Basílio orou hoje, para que sejam usadas com sabedoria, para que seja a manutenção seja feita, para que as pessoas continuem a pregar o Evangelho. Domingo passado falamos do nosso irmão missionário Ronaldo, na Ilha da Madeira, a pregação sendo avançada, a construção inclusive de um terreno, para quê? Para que mais pessoas venham e ouçam a palavra, o evangelismo do púlpito sendo pregado, anunciado a salvação, as famílias se reúnam ao redor e lembre-se do Senhor. O que você faz com o dinheiro? Amigos. Irmãos, é interessante isso porque até no mundo secular existe esse princípio, né? As pessoas acabam fazendo amigos em torno do dinheiro, não é mesmo? Isso é um princípio que às vezes acontece, né? E as pessoas tentam fugir disso, mas acontece no mundo. As pessoas fazem amigos, adquirem amigos terrenos, pessoas que se aproximam por causa do que você tem, pessoas que se aproximam por causa do que você conseguiu para elas. Mas Jesus está dizendo, use seu dinheiro para fazer amigos celestiais. Use o seu dinheiro literalmente para fazer amigos que vão recebê-lo no lar eterno. Eles estarão na glória quando você chegar. Vão abraçá-lo, porque por meio do seu investimento no ministério, no evangelho, na extensão do reino, eles ouviram, creram e estarão lá. Irmão, se uma pessoa terrena, conivente, astuta, faz o que precisa fazer com os recursos disponíveis para ele alcançar o seu pequeno futuro temporal, então quanto mais nós, que temos um futuro eterno, deveríamos usar esses recursos para planejar isso, para garantir que quando estivermos lá, recebemos a mais rica de todas as recompensas possíveis. Então Jesus está dizendo, eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, olha só esse princípio também, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quando aquelas vos faltarem, os recursos financeiros, irmãos, temporais aqui dessa terra, cessarão, vos faltarem.
Quando o seu tempo de lidar com o dinheiro acabar, ele falhará. É apenas para aqui. É apenas uma parte do sistema caído. Não importa se eu construo celeiros cada vez maiores, não importa se eu coloco nele todas as minhas coisas, eu serei chamado e essas coisas desaparecerão da minha vida, como vimos em Lucas 12. Quando o seu dinheiro, a carteira de aposentadoria falharem, passarem totalmente, inclusive nosso potencial de usar as riquezas da injustiça, deste mundo injusto, cessa quando a nossa respiração cessa. É assim. Mas é impressionante como nós somos movidos por coisas dessa terra e às vezes nos esquecemos disso. Provérbios 23 fala que a sabedoria nos falando, nos dizendo, e em Provérbios 23 é interessante refletirmos nisso, porque vai de contrário ao princípio do mundo. Provérbios 23, a sabedoria nos dizendo, não se mate de trabalhar para tentar ficar rico. Basicamente é isso o versículo 4. E o versículo 5 diz, porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Como assim não é nada? Meu saldo está aumentando na conta bancária. Como assim você diz que não é nada? Não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. É interessante que no mundo antigo, quando você precisava ilustrar uma riqueza temporal, eles desenhavam pássaros, porque é assim que são as riquezas, elas passam rapidamente. Então, quando você quiser ver a firmeza de uma riqueza aqui na terra, olha para o céu e veja um passarinho voando. Ele vem e some dos seus olhos. É assim a riqueza terrena. Então, o uso sábio do dinheiro paga dividendos eternos. Jesus está nos dizendo que há uma maneira certa de investir os recursos para que você faça amigos que vos recebam nos tabernáculos eternos. Eu gosto de ligar essa verdade, irmãos, com o relato da volta de Jesus. Pois Jesus voltará como subiu, a palavra de Deus diz. Ele há de voltar com poder e grande glória. O texto diz em Mateus 25:31 que ele há de voltar com todos os seus anjos. E em 1 Tessalonicenses 3,13 diz que na vinda do nosso Senhor Jesus, ele virá com todos os seus santos. Irmãos, vocês lembram da volta de Cristo? Como é? Corpos glorificados, sendo ressuscitados aqueles que morreram, e todos eles juntos com Cristo ali reunidos, as ressurreições acontecendo, e na volta de Jesus Cristo será o maior encontro de amigos que já existiu. Esse encontro vai perdurar para sempre, para toda a eternidade, irmãos. A gente se esquece disso. E a gente preocupado com coisas passageiras, para comprar, acumular, sem valor algum para a eternidade. Por que acontece isso com a gente? Irmãos, uma lição importante que percebemos é que o nosso pensamento sempre deve ser além do recurso financeiro, olhando para frente. Jesus diz, eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Meus irmãos, a Bíblia fala muito sobre essa questão de recurso. Jesus, ele nos ensinou 40 parábolas, e 1/3 delas fala sobre dinheiro. Nós passamos mais do nosso tempo pensando em dinheiro do que qualquer outra coisa. Como adquiri-lo, como adquirir coisas, como gastá-lo, como economizá-lo, como investir, como ter emprestado, contas, parcelas, não é verdade? A gente passa muito tempo pensando em dinheiro. Se você viver, vamos assim dizer, 85 anos, você passa aí quase 50 anos desses 85 pensando em dinheiro e coisas a respeito do dinheiro. O seu tempo pensando em dinheiro. E de vez em quando me aparece aquelas propostas, né? Como ficar rico, né? Como controlar o meu dinheiro melhor, como investir para que em 10 anos eu viva de dividendos também, algumas coisas assim. Tem pessoas que vendem um curso de como produzir um curso para ficar rico, para que as pessoas que comprem o seu curso tornem você rico. Né? É tipo isso que acontece. Né? Os bebês já nascem matriculados em investimentos financeiros hoje. Mas e se ficarmos ricos apenas para descobrir que somos realmente pobres? Igual aquele homem tolo de Lucas 12, dizendo, o que eu farei
pois eu não tenho mais onde recolher os meus frutos. Já sei, vou investir no reino de Deus. Não, já sei, vou fazer celeiros maiores, recolherei os meus bens, e aí eu vou poder dizer para a minha alma: descansa, come, bebe, regala-te. O texto diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E olha só o que a Bíblia diz: e o que tens preparado, para quem será? Não é importante isso? Para quem? Qual é a loucura? Nada foi para Deus. Não é complicado isso, irmãos? Às vezes nós vivemos assim. Lucas 12, 21, Jesus conclui dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Irmãos, o dinheiro é traiçoeiro. Ele pode lhe fazer ser rico, mas te faz esquecer da verdadeira riqueza, muitas vezes. Lhe fazer egoísta, avarento, como os fariseus eram. A verdade é que as circunstâncias não vão determinar a sua fidelidade, mas o caráter, os princípios da palavra de Deus. Você pode ouvir pessoas dizendo: não, mas se eu tiver mais, eu daria mais, eu pensaria mais nos outros. Não é assim, irmãos. Olhe para a sua folha salarial, pense no seu tempo de crescimento financeiro. Aumentou os seus recursos? Aumentou a sua liberalidade? Se não, alguma coisa está desconexa. O dinheiro é traiçoeiro. A viúva que não tinha nada deu tudo, mas pessoas que têm tudo não dão nada. Nunca se trata das circunstâncias, é uma visão do céu ou uma visão da terra. É lugares terrenos ou tabernáculos eternos. E um dos principais problemas, inclusive de Lucas 16, para se interpretar a parábola, é que as pessoas veem Jesus nesse exemplo e alguns falam: mas ele está louvando o administrador por ser infiel. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo aqui na parábola, versículo 8, elogiou o Senhor. O homem rico elogia o administrador infiel, não por ser infiel, mas por agir atiladamente, por ser astuto. E ainda ele conclui: porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E aí que vem a recomendação: das riquezas de origem iníqua fazei amigos. Obviamente, o patrão não está dizendo: esse meu gerente, esse meu administrador infiel foi uma bênção, porque fez eu perder muito dinheiro. Não foi isso que ele está dizendo. Mas o que ele elogiou foi desse administrador agir com perspicácia, prudência, pensando lá na frente. Jesus afirma claramente que o administrador é infiel. Mas Jesus não está sugerindo que os crentes sigam o caminho de serem infiéis, mas que eles avaliem, analisem a sua habilidade de usar as suas riquezas lá para frente, para a glória, para o recebimento na glória. Quando, apesar de todas as precauções, quando apesar de todas as proteções que você vê, por exemplo, num banco, você tem seguranças, guardas armados, você tem um cofre todo blindado, e você tem várias etapas até chegar nesse cofre para acessar lá, vários sensores, vários alarmes. E quando você vê alguém roubando um banco e os noticiários descrevendo a ação dos bandidos, as pessoas até comentam, meu, quanta astúcia, Os caras são bons, Cavaram, um túnel de 50 metros, 100 metros por baixo da terra e tiveram que burlar o segurança e não sei o quê, e vão fazendo as contas, Isso certamente, irmãos, não significa que a gente está elogiando os ladrões porque eles merecem uma menção honrosa, uma medalha por aquilo que fizeram. Ao contrário, nós queremos que eles paguem a pena que lhes corresponde. Mas mesmo assim, é correto dizer: quem dera que todos os crentes fossem tão inteligentes, precavidos nos assuntos espirituais, como são os desviadores de dinheiro em suas atividades. Nós olhamos a corrupção política, grandes desvios financeiros, retirados recursos e fazendo com que um político que comece o mandato com um carro financiado, uma casa alugada, termine com vários carros, várias propriedades, garantindo a aposentadoria dele e da sua família inteira. Ninguém torce por esses bandidos políticos, ao menos não deveria, mas é notável o esforço, a sagacidade que eles possuem para o mal. Não sei se vocês já viram o relato do Cabral, Sérgio Cabral, que desviou uma quantidade absurda de dinheiro. Ele dizia assim: bom, eu já tinha dinheiro para aposentar mais de 3 gerações da minha família para vivermos como reis. Só que eu sabia como, ele dizia. Eu tinha a astúcia, traduzindo, eu tinha a inteligência para desviar mais. Então eu fazia.
É impressionante, né? Mas é a sagacidade que os filhos do mundo são para com as coisas terrenas, para com os seus recursos, pensando na terra. Versículo 8, Jesus diz, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então, primeiramente, irmãos, Jesus está nos dizendo que há uma certa maneira de se investir, fazendo amigos. Outra importante lição é que o nosso pensamento sempre deve ser além do recurso financeiro, olhando para frente. E também aprendemos que se olharmos para o dinheiro em si, nos tornamos avarentos rapidamente. Irmãos, esse discurso é direcionado aos discípulos, mas nós sabemos que os fariseus estavam ouvindo. Desde aqueles primeiros que nós lemos no capítulo 15. Os fariseus ouvindo. E o texto que nós lemos, o versículo 14, né? A Bíblia diz isso. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Avarentos. Irmãos, não podemos ser como os fariseus avarentos. Porque esses fariseus amavam o dinheiro. Essa última parábola mexeu com a avareza dos fariseus. Era contra eles, mas direcionada aos discípulos, evidenciando o modo de se portar com as riquezas deste mundo. Irmãos, os fariseus, eles olhavam para os recursos e começavam a pensar na sua vida própria. Eles começavam a analisar e ver como continuar com o seu status social. Uma das recusas dos fariseus, dos questionamentos e da reprimenda contra Jesus, é para que os fariseus não perdessem o seu status, as suas condições financeiras. Os fariseus eram assim, avarentos. Mas, irmãos, isso tudo não leva a nada. Os recursos que temos, irmãos, olhe para os recursos de maneira bíblica e não de maneira mundana. Tem um salmo que a gente não lê muito, mas eu acho muito importante esse salmo, o Salmo 49, que eu digo para os irmãos, é muito difícil, porque aqui você vê um contraste muito grande. E, infelizmente, né, no mundo que vivemos, e sabemos que é assim, o destaque está para você ser rico, adquirir dinheiro, amar o dinheiro, viver para o dinheiro e deixar as outras coisas como secundárias. Salmo 49, a ideia central é que todos os seres humanos são iguais ante a morte, que os ricos não levarão as riquezas que acumularam em vida. O versículo 1, inclusive, né, o salmista já diz, escutai isso, escutem. E versículo 2 ele diz, quem é que deve escutar? Tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Aqui até é um princípio, né, irmãos? Não é porque você não tem dinheiro que você não seja avarento. Você precisa escutar também. Ah, eu não tenho muito dinheiro, então não tenho problema nenhum com a avareza. Não. Você pode não ter dinheiro, mas desejar tanto ter o dinheiro, que é outro princípio de avareza. Então ele diz, vai falando sobre a questão, né, de riquezas, e no versículo 9, ele começa a falar assim, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O que significa? Não levam consigo. Versículo 11, o seu pensamento íntimo, então o que está no íntimo do ser? É que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Percebem o contraste de Jesus? Porque Jesus ensina que temos tabernáculos eternos. Jesus diz aos seus discípulos, na casa de meu pai há muitas moradas. Mas aqui, os que vivem para o dinheiro, eles pensam, não, as casas que eu construo aqui serão perpétuas, serão eternas. Versículo 12 ainda do Salmo 49. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultice, é loucura deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Deixa eu dizer uma palavra para você, meu irmão. Você pode estar hoje ainda sendo ensinado a ser avarento e nem percebendo isso. Um pouco mais direcionado, os jovens aqui, o que vocês estão ouvindo? Que músicas vocês escutam? Que pessoas vocês seguem? Porque, irmãos, você não encontra, né, nesses traps, né, nessas músicas, nas letras de hoje, você não encontra algo como, eu estou contente com meu Deus, que
que me deu, né? Fazendo uma rima, né? Contente com meu Deus que me deu. Estou contente, eu não desejo ser rico. Eu quero viver a simplicidade, sem vaidade, sem nada que me prenda aqui. Tendo com o que comer, tendo sustento, tendo com o que me vestir, eu estou contente. Cuidado, jovem, com o que você escuta, se alimenta, com o que você segue nas redes sociais. Versículo 13 diz: tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Eles falando de estupidez, vivendo uma vida de péssimo exemplo, e lá vai você curtir, desejar ter a vida daquela pessoa. Ah, como eu queria ser o Neymar. Queria ser o Neymar? Por quê? Irmãos, temos que tomar cuidado. As pessoas ouvindo, vendo esse tipo de vida, mas ainda aplaudem. Os seus seguidores fazem isso, não podemos ser assim. Quão sábios somos em usar riquezas financeiras, dinheiro, posses e riquezas para garantir o nosso futuro, que não é de alguns anos, um futuro eterno. Essa era está passando, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Tiago diz que a nossa vida é um vapor, que aparece por um pouco de tempo, desaparece depois, mas a pessoa nessa geração trabalha duro para garantir um pequeno e breve futuro. Seja o que elas querem que seja o que for, sejam 10 anos, o que elas planejam, mas nós, os filhos da luz, aqueles que a nossa vida está na era vindoura, que estamos procurando por aquela cidade cujo arquiteto e construtor é Deus, como devemos pensar? E nós que vivemos no reino da salvação, o reino da luz, o reino da justiça e santidade, aqueles de nós cujo lar está no céu, cuja cidadania está no céu, cuja herança está no céu, cuja recompensa está no céu, cujos amigos nos receberão nos tabernáculos eternos. Como devemos viver? Como os filhos da luz podem ser tolos em sua preparação para um futuro que dura para sempre? No último dia em que a sua vida termina, o seu dinheiro acaba. Você está separado do seu dinheiro para sempre. Você irá para o céu e descobrirá se parte dele foi usado para fazer amigos que estão lá para recebê-lo quando você chegar. O que a palavra de Deus sempre nos ensina? Cuidado. Olhem para o céu e não para a terra. Pensai nas coisas do alto e não nas que são na terra. Onde Cristo vive, onde Cristo reina, onde Cristo está à destra de Deus. Cristo voltará do céu, os nossos olhos devem estar contemplando, almejando, buscando que essa volta aconteça, para que sejamos recebidos nos tabernáculos eternos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, falo da sinceridade do meu coração, como é difícil viver essa palavra. Como é difícil, Senhor, olhar para as riquezas, para os recursos financeiros e pensar no alto, e pensar na glória, e pensar na eternidade. Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas, porque se nós não aplicarmos essa palavra, estaremos perdendo tempo e recursos preciosos. Ajuda-nos, Senhor, a pensar além dessa vida. Ajuda-nos, Senhor, a não termos a mesma mente do mundo. A Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, Senhor. Nos ensina dessa forma, Pai. Tira de nós toda a avareza, todo o amor ao dinheiro, todo o desejo de querer ter mais, mais e mais, sem propósito eterno, sem desejo de eternidade. Quantas vezes, Senhor, Tu sabes, os pensamentos das riquezas nos fizeram deixar de pensar na eternidade. Pensando em juntar dinheiro aqui, nos esquecemos de olhar para a glória. Ajuda-nos, Senhor, para que a Tua igreja aqui reunida possa contemplar os céus e viver aqui na terra, através dos recursos, lembrando da recepção que teremos na glória com Cristo Jesus, todos os anjos e todos os seus santos. Assim nós oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.